bom dia. Bom dia. Deixa eu ver se você... Vou compartilhar a tela com vocês. Que página, professora? 14. Professora, se a senhora for da língua de ciência, eu não tenho livro, não. Gabriel, pega na escola. Pega na escola o livro. Tá, quando for amanhã, se eles trouxer, eu pego. Mas se eles não trouxer, Ah, tu é do eu sítio, né? É, Qual sítio, Gabriel? Deixa eu anotar aqui, que aí eu aviso pra eles. Professora, também não tenho não, que eu sou do sítio. Qual é o sítio de vocês? fala o nome. Sou do sexto B. Não, Eu sou do sexto sítio. B. O sítio, você... Sítio Amarelinha. Peraí. É Gabriel e Yasmin Almeida. Yasmin Almeida, amarelinha. Gabriel também, Gabriel? Aham. Pronto, vou avisar pras meninas. Mas não vou participar disso, não. Só vou entrar na aula. Sim, professor, eu esqueci de falar para a senhora. Aquela tarefa que a senhora pediu para a gente escrever no caderno sobre rochas, eu escrevi. Certo, muito bem. Hoje a gente vai falar... É porque essa atividade que vocês vão receber amanhã é sobre rochas. Bom dia, professora. Bom dia. A atividade que vocês vão receber amanhã é sobre rochas. Como a gente não recebeu a atividade ainda, aí a gente vai entrar no assunto novo, que é esse daqui, ó. As células. Que tá na página 14. Tá? Tá bom. Inclusive, eu vou abrir o livro aqui também, porque quem não tem o livro vai poder acompanhar por aqui. Tá. Professora, eu tenho uma pergunta. Sim. O que células tem a ver com esse povo aqui? Ótima Tá pergunta. no livro. A gente vai falar disso. Tá? Não se preocupe. Tá bom. Tá, então a gente vai falar das células. E aí eu vou... Peraí. Aqui. A nossa aula está gravando, então bom dia novamente para todo mundo. E o nosso assunto de hoje são as células. E eu já É para escrever começo no uma caderno? pergunta parecida com a que a Adria perguntou. O que é que um cogumelo, uma planta, uma bactéria e um ser humano têm em comum? O que é que todos eles têm? Célula. Células. Exatamente. Todos eles são formados por células. E aí O que vem é outra célula? pergunta. O que é que são células, gente? Então, quando vocês veem essa foto na página, na página 14, esse pessoal dançando frevo na capa, são seres humanos. Nenhum é igual ao outro. Tem tom de pele, cabelo diferente, altura, o tipo de corpo é diferente. Mas todos eles são formados por células. Então, vamos lá. O que é que são células? As células, elas vão ser unidades estruturais que vão formar o corpo dos seres vivos. Vamos agora traduzir isso que eu falei. Imagine que o nosso corpo é como se fosse um tabuleiro de quebra-cabeça. Cada pecinha do quebra-cabeça seria uma célula. Então, o nosso corpo, ele é formado por pequenos pedacinhos que formam as células. É como se fossem pecinhas de quebra-cabeça. Mini tijolo Oi? que forma a gente. É tipo um mini tijolo É. que forma a gente. Só que aí são pecinhas muito pequenas.
elas são microscópicas, tá? Então, vamos olhar aqui na página 15 do livro. Vamos lá pro livro. Aqui tem o pessoal do freio. No livro, professora. Oi. É, no livro. Página Aqui na página 14. 15 do livro. No livro. Tá, mas tá Livro aqui de na tela. ciência. Olha pra tela. Ó. Que a gente vai falar sobre essa questão das células. Como eu falei, elas são pecinhas muito pequenas, microscópicas. Então vamos lá. Quem é que pode ler para mim aí essa parte que eu estou mostrando na tela? Para podermos entender o que é uma célula, precisamos antes compreender que estamos falando de uma estrutura que, na imensa maioria dos casos, não é visível ao olho nu. A visão humana normal consegue perceber objetos que medem aproximadamente a 10ª parte de 1 milímetro. Vamos entender o que é isso sistemadamente. Vamos entender o que isso significa. Se for possível, pegue uma régua e localize nela a marca de 1 milímetro. Depois tente dividir essa marca. Oi? Milímetro. É milímetro. Depois tente dividir essa marca em 2 partes. Cada parte representará o valor de 0,1 milímetro. A maioria das células mede menos do que isso. Assim, elas são muito pequenas e não conseguimos vê-las a olho nu. Pronto. Então, olha só, gente. Tem a foto da régua. Eu tô com a minha régua aqui também. Eu vou pegar a minha. Olha só. Se a gente tem... Deixa eu vir aqui. A gente tem a régua... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Porque tá borrado. Mas essa régua aqui que eu tenho é de 0 a 30 centímetros. E aí, do 0 a 1... O meu é de 0 a 15. Do 0 a 1, por exemplo, a gente tem 10 risquinhos. Cada risquinho desse vai marcar 1 milímetro. Se a gente puder dividir entre um risquinho e outro 10 vezes, a gente vai ter aproximadamente o tamanho de 10 células. Por quê? Entre um risquinho e outro desse, um risquinho e outro, cabem mais ou menos 10 células. Para vocês terem noção de como as células são pequenas. É tão pequeno assim? Oi? É tão pequeno assim? É sim, é mais ou menos, porque tem célula que é menor ainda. Tem célula maior, tem célula menor. Vocês estão compreendendo isso? Uhum. Pronto, então. As São tão células, pequenos que a gente nem pode ver. exatamente, elas são tão pequenas que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos. Como, por exemplo, uma bactéria. Exatamente. Então, olha só. Para que o olho humano possa distinguir... Com uma lupa? Oi? Dá pra conseguir ver com uma lupa? Uma lupa não. Essas células? A gente precisa ver com um Um microscópio. Um microscópio. Ah, Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Se a gente tivesse na escola, aí eu mostraria o microscópio. Como a gente não está na escola, só pode mostrar por foto. Então, olha só, gente. Entre um risquinho e outro desse vão caber aproximadamente 10 células. Então, para enxergar as células, a gente precisa de um aparelho conhecido como microscópio. Porque o microscópio, ele é capaz de enxergar seres que são microscópicos, tá? As células, elas são microscópicas, ou seja, muito pequenas. Elas são menos de 1 milímetro. Então, elas são medidas em micrômetro.
Então, aqui que vocês podem ver, tem um microscópio. E na página do livro de vocês também, só virar a página que vocês vão ver também o microscópio. No livro de vocês. Então, olha só. Esse microscópio aqui, ele é chamado de microscópio de luz. Ou microscópio óptico. Vocês estão ouvindo, gente? Sim. Certo. Aham. Então, olha só. A gente tem 2 tipos de microscópio conhecidos. Esse aqui, que é o modelo mais simples, é o chamado de microscópio óptico ou microscópio de luz. Porque ele apenas precisa de uma luzinha que fica aqui embaixo. Essa parte aqui. É onde acende a luz. E você consegue enxergar células com o auxílio dessas lentes. Tem as lentes aqui onde a gente vai colocar os olhos, que são as lentes oculares. E aqui são as lentes de aumento, que são as objetivas. Porém, tem também um outro microscópio, que é chamado de microscópio eletrônico. Que aí ele é todo mais tecnológico, com muito mais coisas, porque você consegue enxergar mais detalhes das células. Então, o microscópio Tipo robô. óptico... Oi? Esse microscópio é tipo um robô que você tá falando como agora. fosse. Que ele tem todo um aparato, ele consegue dar zoom com mais qualidade, você consegue enxergar muito mais detalhes das células. Dá pra olhar mais profundo. Isso. Então, olha só, gente. Isso aqui são células. Aqui na figurinha A, tem no livro de vocês na página 18. Na figurinha A, a gente está vendo células que fazem parte da parte interna da boca. Essa parte de dentro da nossa boca, que a gente chama de mucosa, possui células desse tipo. Tá? Então, isso aqui é uma foto que foi tirada do microscópio. Tá? A pessoa pegou a câmera e colocou ali na lente do microscópio e conseguiu tirar essa foto. Aqui, dá pra gente perceber que a célula ela vai apresentar 3 partes principais. Circulando a célula... Professora, tem uma Oi. pergunta. Posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Como esses cientistas aí que pegam essas células, como eles pegam para botar no microscópio? Ótima pergunta, É verdade. tá? Como novamente, né? Se a gente não estivesse em pandemia, eu ia mostrar para vocês em sala, porque a gente tem um microscópio na escola. Mas olha só. Simplesmente é só raspando assim, ó. Você pega um palitinho, alguma coisa, passa aqui por dentro da boca, assim. E nessa raspagem você consegue pegar as células. Só que você não consegue ver. Porque é microscópio. Oi? É tipo tirando sujeira. Vamos dizer assim. E aí você pega, coloca na lâmina, que é um vidrinho que você coloca para ir para o microscópio. E lá no microscópio você conseguiria enxergar essas células. Só que outra coisa, elas estão nessa cor porque elas foram colocadas corante em cima. Ah, tá. Tem um corante que coloca em cima. As células, geralmente, elas são transparentes. Essa cor vermelha que a gente tem é por conta do sangue. Mas assim, elas sozinhas, elas vão ser tipo transparentezinhas. Mas aí, como tem corante, elas estão assim, desse jeito roxinho, meio avermelhado. Tá? Então quer dizer que o corante é o sangue? Não, veja bem. O corante dessas fotos aí é um corante específico para deixar a célula colorida. Quando eu estou falando da parte vermelha, é a parte de dentro da nossa boca. A gente tem esse aspecto vermelho aqui por conta do sangue que está circulando no nosso corpo. Tá? É isso que eu estou dizendo. Ah, tá. Entendi.
Ó, então assim, aqui dá pra gente perceber, fazendo um desenho esquemático de uma célula, que ela possui 3 partes principais. A membrana citoplasmática, a membrana plasmática, aliás, que é essa borda aqui circulando a célula. A gente chama de membrana plasmática. Aqui no meio, rosinha, a gente chama de citoplasma, que é um material gelatinoso, como se fosse uma gelatina. E aqui no meio a gente tem essa bolinha roxa, que é o núcleo. Então, o núcleo, ele geralmente fica ali no meio da célula, rodeado pelo citoplasma, e o citoplasma Professora, fica protegido pela membrana. Oi. as células são bem pequenas, né? Isso, microscópicas. Então, esse núcleo, e se por acaso a gente tirar ele da célula, o que acontece? Vamos lá. Ou Existem apertar, Existem células que não têm núcleo. E elas funcionam. Mas elas funcionam por pouco tempo. Que são, por exemplo, as células vermelhas do nosso sangue. Elas não têm núcleo. Mas a maioria das células que têm núcleo, elas funcionam de forma a serem comandadas pelo núcleo. O núcleo é que comanda tudo que está dentro da célula. Tá? Então, assim, o núcleo ele tem e se caso o núcleo se destruir? Se você tira o núcleo da célula, aí ela não vai sobreviver por muito tempo. Pessoal, se liguem na aula, por favor. Deixem de conversa paralela aí no chat. Professora, Oi. tipos de células assim, tipo, todo mundo tem um tipo de célula ou todo mundo tem um tipo de célula diferente? Nós temos células muito diferentes no nosso corpo. E aí, assim, nós seres Então humanos, quer dizer que nós somos o quê? Animais, certo? Então, os animais, eles vão possuir células parecidas, todos os animais. Só que a gente vai diferir muito de uma célula de um fungo, de uma bactéria, de uma célula, de uma planta. Então, a gente vai ver essa variedade de coisas, tá? Tá. Mas, a princípio, vocês entenderam essas 3 partes principais da célula? A membrana, o citoplasma e o núcleo? Sim. Sim. Então, olha só. Isso aqui é um tipo de célula típica. É um tipo de célula típica de quem é animal. Professora, cortou. Cortou. Professora, cortou. Cortou? Estão ouvindo agora? Só deu até a parte típica de um animal. Ah, Só deu pra pronto. citar Então, isso? essa célula que eu estou dizendo é uma célula típica de animal. Mas também pode ser que ela esteja presente. Assim, aliás, essas 3 partes, membrana, citoplasma e núcleo, ela vai estar presente em tipos de animais, vai estar presente em plantas, em fungos e também em amebas. Mas, por exemplo, essa célula é de um animal, mas dá pra saber de qual animal é? Não, aí precisaria saber conhecer o DNA. Ah, tá. Vamos lá. Então, gente, só mostrando aqui de novo. A gente pega a célula, a gente corta ao meio, por exemplo. A gente consegue ver que tem a membrana, tem o citoplasma e tem o núcleo. Parece um olho. Um ovo lembra?
Exatamente. Parece uma célula que vai formar um bebê. Uhum. Então, olha só, aqui é um exemplo da ameba. Tá? Vocês conhecem as amebas? Algumas são causadoras de doenças e tudo. Então, as amebas, elas são seres vivos formados por uma única célula. Cortou, professora. Vou repetir. As amebas, elas são seres vivos formados por uma única célula. Todo mundo tem essas amebas. Não, tem ser vivo que não é formado por célula. Mas se a gente for parar para pensar em plantas, animais, fungos e amebas, por exemplo, bactérias Mas eu tô também. dizendo assim, os seres humanos têm essas amebas, sim. Ameba. Se a gente tem ameba dentro do Seres corpo, vivos. é isso que vocês estão Sim, perguntando? nós seres humanos. Então, pode ser que a Humano gente tem tenha. essas amebas dentro do corpo? Pode ser, por exemplo, sabe quando a gente fica desidratado, com dor de barriga, aí o médico passa um exame de fezes, por exemplo? Uhum. Geralmente é pra ver se você tá com Exame ameba de dentro do fezes? corpo. Que nojo! Não, mas Que então, nojo! Jackson, olha só. Por mais que seja nojento, é a forma que o médico tem de analisar se você tá com ameba dentro do corpo. Mas eu ainda acho nojento. Não, sim. Mas como é que ameba, É professora? nojento, Porque o que mas é pra acontece, sua gente? saúde. Já. O que acontece? E tocando? Essas amebas, elas ficam presentes dentro do intestino. A única forma da gente avaliar o que tem dentro do intestino é vendo o que sai do nosso intestino. E o que sai do nosso intestino são as fezes. Ela fica dentro de uma sacolinha, aí abrimos a sacolinha e ela sai. Tipo assim. A ameba? Seria tipo isso. É, E ameba. aí, algumas amebas, elas nem todas causam doença, tá, gente? Algumas estão presentes na água, mas não causam problema nenhum. E algumas vão estar em água contaminada, alimento contaminado. Se você come esse alimento, você acaba adquirindo as amebas. Mas assim, ninguém morre por isso hoje, graças a Deus. Todo mundo toma remédio, se cuida. Não, a ameba não é uma bactéria. Eu vou mostrar para vocês a diferença, tá? A ameba, ela é mais resistente que bactéria, inclusive. Legume tem ameba? Pode ser, se não tiver bem lavado. Tipo um cogumelo assim? Por isso que os alimentos a gente tem que lavar bem. Vocês comem cogumelo? Dependendo. Não, é só tem um cogumelo que pode exemplo. comer. Ah, tá. Olha só, gente. Vamos olhar para a ameba aqui. A ameba, ela é formada por uma única célula. Então, ela sozinha vai ser uma única célula. Então, ela tem a membrana, ela tem o citoplasma dentro dela e ela tem aqui, ó, o núcleo. Então o que, professora, dentro dela? Então, o citoplasma. E dentro do citoplasma, a gente vai ver que tem várias estruturas. Eu ainda vou mostrar. Ah, tá. Tá? Então, assim, existem seres vivos que eles são formados por uma única célula. Então, esse tipo de ser vivo que é formado por uma única célula, a gente chama de unicelulares. Seres vivos formados por uma única célula são chamados de unicelulares. E quem são esses seres vivos? São as bactérias. Animais. Não, bactérias e protozoários. Bactéria é um ser vivo? Bactéria é um ser vivo, sim. Bactéria é um ser vivo.
Meu Deus. E aí ela é formada por uma única célula. E tem também os protozoários. Um exemplo de protozoário é justamente a ameba. Tá? Então, são seres formados por uma única célula e são chamados de que vem de celulares. Unicelulares. Estão compreendendo, O gente? coronavírus é uma bactéria, professora? Não, coronavírus é um Não, ele é um vírus. vírus. Tá? É diferente. Ainda vou falar de vírus com vocês. É uma doença. Tá? O vírus, ele é um outro tipo de ser vivo que não é formado por células. Mas eu ainda vou falar disso com vocês. Por enquanto, vamos falar só de célula. Tá bom. Tá? Então, assim, os seres que são formados por uma única célula são os unicelulares. Estão compreendendo isso? Aham. Esse nome parece o nome do celular. Unicelular. Então, olha só, aqui está o microscópio eletrônico. E aqui a comparação, gente. Ó, aqui em cima, nessa primeira figura, nós temos células do sangue. Aqui embaixo também. Também são células do sangue. E aqui embaixo também. Aqui do lado também. Mas vocês estão vendo que são fotografias completamente diferentes? Parece que não tem nada a ver com a outra. Pois é. Lembram que eu falei que tem microscópio? Mesmas coisas diferentes. Lembram que eu falei que tem microscópio que a gente consegue ver mais detalhes do que outros? Sim. Em qual desses aí vocês acham que a gente está vendo mais detalhes? O rosa, eu acho. O rosa. A figura O A, amarelo, B que dar o ou meio. C? C. B. C. B e Você C. dá pra ver. Não, Olha só. o B. Dá pra ver mais direito o B. Ok. Então, olha só. A letra B é uma foto tirada de um microscópio eletrônico. Cortou. Cortou? Tá, vou falar de novo. Estão me A ouvindo senhora só agora? falou B. Estão me ouvindo agora? Agora tá melhor. Certo. Uhum. A letra B é uma fotografia tirada de um microscópio eletrônico. Microscópio eletrônico. Ah, aquele que é mais... Exatamente. Ele tem mais detalhes. Do mesmo jeito a C. A C também, ela apresenta também? muito mais detalhes. Porque é uma única célula. Oi. Nada não. Ah, tá. Olha só, gente. Vou mostrar aqui a diferença para vocês. Ó. Na letra A, essa foto tá... Deixa eu ver em que página. Tá na página 23 do livro de vocês. A letra A, ela é tirada de um microscópio normal, é? Isso, microscópio óptico. Então, a gente vê as células de um jeito bem, assim, sem muito detalhe. Na B, a gente já consegue ver ela mais de perto. Ó, vocês estão vendo, na letrinha B, tem essa célula vermelha aqui, que é a célula do sangue. Estão vendo que ela tem tipo um buraquinho aqui no meio? É tipo uma bolha cheia de sangue dentro, né? É. Então, essas células do sangue, elas não têm núcleo. A vermelha. Ela não tem núcleo. E tem essa branca, que é do sangue também. Aí, isso aqui é no microscópio eletrônico de varredura. Se você olhar para a letra C, estão me ouvindo? Sim.
Sim. Se você olhar para a letra C, na letra C é o quê? Esse glóbulo branco que está aqui, vendo com muito mais detalhes. Então, é um outro microscópio eletrônico chamado de transmissão, que ele tem muito mais Então, detalhes. que dá para ver mais detalhado é o C, a letra C, que dá para ver mais detalhado. Exatamente, porque a letra C, você está vendo dentro da célula, bem direitinho. Tudo que tem dentro dela. Parece Então, que você consegue ver. uma microcâmera que tá dentro do nosso corpo. Ó, isso aqui, ó, que vocês estão vendo, tipo um feijão, sei lá, alguma coisa assim, é o núcleo Parece de uma dentro do minhoca. glóbulo branco. Parece que é uma minhoca dentro de um maracujá. Pois é, então. Você só consegue ver uma figura dessa se você estiver observando num microscópio eletrônico de transmissão. Tá? Então a gente tem Então, quer dizer que microscópio. no normal não dá para ver isso? No normal? No normal, não. No normal você vai ver igual a figura A. Ah, tá. No microscópio óptico, tá? Vamos falar microscópio normal. No microscópio óptico, você consegue ver igual a letra A, que é o microscópio que tem lá na escola, Entendi. tá? O microscópio eletrônico, ele só tem dentro de laboratórios. E não é qualquer laboratório, são laboratórios muito Nos especializados hospitais e também tal. tem? Oi? Nos hospitais também tem? Desse outro aí que dá para ver mais detalhado? Dependendo do hospital, pode ter também. Ah, tá. Vai depender do tipo de hospital. Hospital público tem? Dependendo do hospital, pode ter. Tá? Então, aqui, gente, ficam 4 perguntinhas para vocês. Tá? Que a gente já falou aqui, mas vamos ver se vocês já sabem. Fazer a primeira. O que uma planta, uma ameba e um cachorro têm em comum? Células. Célula. Exatamente. Todos eles são formados por células. Segunda pergunta. O que são células? Hein? Tá, vamos pular para 3 então. De que forma a gente pode observar as células? Como podemos observar as células? Pelo microscópio. Exatamente. Tem um microscópio e ótica. Através do microscópio. E como é que a gente chama o ser vivo que é formado por uma única célula? Unicélula. Celular. Unicelulares. Muito bem. Unicelular. Tá? Quantos tipos de microscópio a gente tem, gente? O de ótica. De luz. Não, microscópio de luz e microscópio óptico é a mesma coisa. Então, de ótica e o normal. Microscópio óptico e o microscópio eletrônico. Tá? Ah, tá. Microscópio óptico Que eu tava e falando. microscópio eletrônico. Então, ó, eu vou passar isso aqui para vocês, mandar no grupo agora. Vocês copiam o que tiver texto, tá? Não precisa desenhar nada. E aí vocês copiam também o exercício. Tá bom.